O Internacional goleia o Santos pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, retoma a 12ª colocação e agora vai para um confronto de 6 pontos contra o Vasco, o 17º colocado na tabela do Campeonato Brasileiro. Eduardo Cudê, claro que vibra com o resultado, mas mantém o seu futuro no Internacional em aberto e desconversa quando perguntado sobre o 2024 do Inter. Alguns bastidores da Zona Mista, aqui também a gente vai conversar nesse conteúdo. Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo beleza? O Beira-Rio, aqui ao fundo, viveu uma tarde mágica agora nesta 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Internacional que faz 7-1 em cima do Santos. O Santos, o homenageado da tarde, era o Pelé, né? Acaba tomando aí uma goleada histórica. O Inter que não fazia 7 gols, olha, desde ali do início da segunda década do ano 2000 ali, né, 2012, 7-1 em cima do Juventude ainda, naquele show do Jajá Coelho, lembra? Faz tempo, né, meu amigo? Faz bastante tempo, sim. Mas, enfim, tem alguns bastidores pra gente conversar aqui, uma análise do jogo. Fica comigo até o final do vídeo, também te inscreve aí no canal, ativa a notificação, deixa teu like que ajuda pra caramba o meu trabalho. E vamos lá, vamos falar um pouquinho do que aconteceu aqui na Zona Mista. Primeiro de tudo, acho que a gente tem que destacar a vitória maiúscula do time titular do Internacional. É claro que a tabela não quer saber se o Inter está flertando com o rebaixamento, com titulares, com reserva. A tabela quer saber que o Internacional estava a 2 pontos do Z4. Havia a possibilidade, inclusive, de encerrarmos, né, a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro na zona de rebaixamento. A goleada ajuda em alguns pontos, né? Primeiro porque a gente vai a 35 e abre 5 do Vasco, que é o 17º colocado. E aí, agora na quinta-feira, vamos a São Januário para jogar basicamente um jogo de 6 pontos e aí abrir muito mais, né? Talvez 8 para o 17º colocado. Uma vitória pode colocar o Internacional basicamente sem mais talvez algum medo, né, algum receio quanto à possibilidade de rebaixamento. Pelo menos eu gosto de sempre destacar aqui, né? Eu acho que o Inter não tem performance de rebaixado, o Inter não tem performance, futebol de rebaixado. Tem times muito piores que o Internacional. O Inter que deu um all-in no final agora do segundo semestre, ou pelo menos no segundo semestre, acerca de Libertadores. Não deu certo. Tem que recuperar o tempo perdido agora. 9 pontos separam o Internacional de uma possibilidade de G6. E óbvio, né, que todos os jogadores e o discurso aqui pós-jogo é de jogo a jogo. O presidente Alessandro Barcelos falou isso nos bastidores, o Cudê falou isso nos bastidores, os jogadores também que pararam na Zona Mista, Maurício, que completou 150 jogos, Alan Patrick também, que foi um dos grandes maestros aqui desse jogo estupendo que o Inter fez aqui no Beira-Rio, também fala sobre isso, tá? O que me parece? Me parece que o time do Cudê manteve o mesmo futebol, com posse de bola, com triangulações no meio, com valorização da bola, quando principalmente às vezes até nos escanteios, né? Cobra curto, volta para a intermediária de ataque, volta para o meio campo, trabalha a bola e valoriza o que tem de melhor, que é a qualidade técnica. O Inter fez isso hoje aqui, o Inter ficou em diversas vezes tocando a bola e tentando envolver o Santos. E aí a gente tem uma diferença dos outros jogos, como por exemplo, o Cudê destacou contra o Fluminense, a bola não entrou. Contra o Fluminense a bola não entrou, então tudo isso que o Inter fez hoje aqui, também fez contra o Fluminense na Libertadores. Só que aí o Cudê destaca muito bem que lá, naquela ocasião, a bola não entrou. A personalidade do time do Cudê é a mesma sempre, dessa valorização, dessa troca de passes, só que por vezes a bola não entra, por vezes não tem a vitória. E é a partir do aproveitamento, que antes era de 27% no Campeonato Brasileiro, é óbvio que o trabalho é questionado, é óbvio que as coisas acabam indo para o lado negativo da análise, isso segundo o próprio treinador. Vale destacar
por exemplo, que Ener Valencia marcou gols, Wanderson marcou gol, Alan Patrick marca, Luiz Adriano entrando no segundo tempo, deixando o seu também. Então, querendo ou não, dá uma certa levantada na moral, né? A moral fica um pouco maior, fica um pouquinho melhor tu pegar e jogar agora num confronto direto como esse contra o Vasco, na próxima quinta-feira, com um pouquinho mais de confiança, né? E aí, o próprio Kudê diz isso. O pessoal... Toda vez, né, que as perguntas iam assim, pô, hoje tu teve performance e resultado e tal, ele destacou direto, né? Mas eu tive performance também contra o Fluminense, eu só não tive resultado. Ou seja, o que deixa muito claro que a derrota na Libertadores, a eliminação da Libertadores, ela ainda é muito sentida dentro do vestiário. Ela ainda bate demais. E várias perguntas, várias respostas, melhor dizendo, né, do Kudê deixam isso bem claro. Kudê, inclusive, que falou sobre o 2024 e voltou a dizer que não está preocupado com política, voltou a dizer que não vai ser cabo eleitoral, isso muito na entrelinha, né? A frase que ele fala, eu sou amigo do presidente, eu sei do que está acontecendo, mas eu não quero falar de 2024, eu não vou falar se eu vou permanecer ou não, eu tenho contrato até dia 31 de dezembro e depois eu vou tentar pensar em futuro. Até mesmo quando... tentaram instigar assim, bom, mas então tu quer dizer que tu vai negociar com o presidente depois e tal? Ele disse assim, não, quem tá dizendo é tu, para uma das perguntas, né, que foram feitas na coletiva. O presidente Alessandro Barcelos, inclusive, que estava bem chateado ou bem brabo na zona mista em alguns determinados momentos, meio que questionando assim, tem gente que não tá feliz hoje, né? Claro, né, ele está falando pela questão de que o Internacional ganhou e aí a crise espanta um pouco, né? A goleada aqui espanta um pouco a crise, a goleada aqui espanta um pouco até mesmo da possibilidade, né, do Z4 e as matérias que saíram ao longo da semana, né, que bateram muito mal dentro do vestiário. A questão de que o Inter, sendo o clube que era sempre... a pior campanha de gols, né, os gols marcados, sempre caiu para a segunda divisão, que o Internacional tinha o pior aproveitamento desde o Celso Roth em 2016, então isso bateu também muito no vestiário, né? E aí, claro, hoje, com o 7-0, é um pouco mais fácil falar sobre isso. Mas é claro, o Inter precisa de uma série de vitórias agora, o Inter precisa de uma sequência de vitórias, algo superior ao que fez o primeiro turno, quando só pegou 3 em sequência, justamente contra o Vasco, o próximo adversário, Coritiba e América Mineiro, ainda com o Mano Menezes, né? Isso, Coritiba e América Mineiro, não era aquela parada FIFA, lembra? Que o Inter tem uma parada FIFA, trabalha o físico, aquilo que o Mano dizia, né? Que havia uma previsão de trabalhar a questão da preparação física que estava errada, que tinha sido mal feita em 2023. Ou seja, os jogadores agora têm um tempo para pegar e assimilar essa não só vitória superlativa, mas já de projetar o jogo esse aí contra o Vasco, que também é mais uma decisão dentro do Campeonato Brasileiro, principalmente naquilo que o Inter almeja, ou G4, ou G6, ou fugir do Z4. Tu acha que a partir desse 7-0 dá pra gente pegar e projetar alguma questãozinha a mais? São 9 pontos para a classificação da Libertadores. O que te parece? Faz o seguinte, deixa nos comentários aqui e vamos trocar uma ideia ao longo de toda aí esse finalzinho de domingo. Ainda amanhã, 12 horas, nos Donos da Bola, a gente tem toda a repercussão dessa goleada do Inter aqui no Beira-Rio. Beleza? Tamo junto, um forte abraço. Tchau!